A Agricultura BR destaca agora uma relação até certo ponto complicada, mas que para o produtor de soja tem tido fortes impactos em seus negócios ou falta de negócios quando você não tem uma conversão interessante nos valores para reais aqui no Brasil. O fato é que nós tivemos uma última semana muito movimentada. É uma semana que foi marcada desde uma queda brusca para o dólar, quando se acreditou que lá nos Estados Unidos se tinha uma candidata que seria presidente, ela Hillary Clinton, e com isso o dólar caiu no mundo todo e aqui no Brasil despencou. Depois a situação confirmada ao contrário, ou seja, foi o Trump que foi eleito e aí o dólar disparava. Como é que isso influenciou nos negócios lá na Bolsa de Chicago e também nos negócios com soja no mercado físico brasileiro? Tivemos muitas movimentações na última semana, que contou ainda com relatório de oferta e demanda sendo apresentado lá nos Estados Unidos e também levantamento da Conab aqui para a soja e também para toda a produção de grãos no Brasil. A Agricultura BR vai trazer agora dados que mostram como é que todas essas situações se refletiram nos negócios com soja no país principalmente. E olha, nós vamos destacar então as duas posições que são as mais importantes, pelo menos do ponto de vista aqui do Brasil em relação aos negócios em Chicago. A primeira posição é a de janeiro, porque é aquela que tem o maior número de contratos, a maior liquidez, e também de maio. Contrato de maio, onde você tem tradicionalmente negociada a safra sul-americana, então você acompanha conosco esses dados. Posição de janeiro ficou dessa maneira na última semana. Ela perdeu 10 centes de dólar durante uma semana. Na segunda-feira contou com 9 dólares e 98 centes o bushel, caiu na terça para 9,97, caiu mais ainda na quarta-feira, foi para 9,91. Teve forte recuperação na quinta-feira, veio para 10 dólares o bushel e aí na sexta-feira caiu de novo, caiu 9 para 9,88. Aqui são os dados em relação ao que foi negociado em Chicago. Posição de janeiro é a posição que tem a maior liquidez. Observe que entre quinta e sexta-feira perdeu 12 centes de dólar, entre segunda e sexta-feira aí perdeu 10 centes de dólar. Posição importante porque ela traz os impactos diretos para o mercado presente. A outra posição que nós destacamos é a posição de maio, como eu disse, é importante para a América do Sul, é onde está negociada a maior parte da safra sul-americana. Observe aqui os dados em relação à posição de maio. Segunda-feira começou com 10 dólares e 12 centes o bushel, caiu na terça para 10 dólares e 10 centes o bushel, quarta-feira caiu para 10,07, quinta-feira recuperou-se e chegou ao maior valor da semana, 10 dólares e 17 centes o bushel. Foi exatamente no dia em que nós tivemos a apresentação de relatório de vendas e exportações, a demanda falando alto lá nos Estados Unidos. Sexta-feira caiu bastante, caiu para 10 dólares, 3 centes o bushel. Então, situações aqui que se apresentam de uma maneira que mostra o recuo para a soja lá na Bolsa de Chicago, e aí essas oscilações, elas ocorrem principalmente por conta do que vem se dando conta de que a safra está terminando, é uma safra maior, uma safra que chega a mais de 118 milhões de toneladas da oleaginosa, mas que tem uma demanda forte e uma ampliação nas expectativas de vendas e exportações totais dos Estados Unidos. Em relação ao que acontece em Chicago, foi isso que aconteceu na semana, com alguma influência do dólar por conta das mudanças políticas no cenário norte-americano. E hoje, mais cedo, a soja negociada em Chicago abria a semana em queda. Todas as posições de mais curto prazo vinham abaixo dos 10 dólares por bushel. Vamos acompanhar o que acontece neste momento. Veja a soja operando em queda. Sim, a queda continua e as posições até maio do ano que vem operam abaixo do suporte de 10 dólares. Novembro opera agora 9 dólares, 72 centes mais 25 por bushel, com queda de 0,63%. A posição de janeiro vem a 9 dólares, 78 centes mais 75, com baixa agora de 0,73%. Março cai 0,72%, vem a 9 dólares 87 centes mais 25 e a posição de maio a 9 dólares 95 centes mais 25 por bushel, queda de 0,69%. A queda durante esta segunda-feira já foi inferior à que a gente vê agora, como na cotação mínima nos mostra, os valores já estiveram abaixo disso. Ainda assim, contratos para a soja em Chicago seguem em patamar negativo nesta semana.
Falar nesta semana, esta segunda-feira, como acontece tradicionalmente, será apresentado o relatório de acompanhamento de lavouras, que se não tiver trazido a conclusão da colheita da soja nos Estados Unidos, vai mostrar um avanço que praticamente traz essa situação já resolvida, quer dizer, toda a soja retirada dos campos norte-americanos. Vamos saber então como é que está o clima nos Estados Unidos, como é que se comportou também o final de semana. A expectativa era aqui de bom tempo para os norte-americanos e saber também como é que está o clima no Brasil, porque tem muita gente plantando soja. Quem fala sobre o assunto é Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Sobre os Estados Unidos, a finalização da colheita da soja deve ser favorecida pelo tempo, que está mais firme em grande parte dos estados produtores. Para esses próximos 5 dias, se chover no meio oeste americano, é de uma forma bem isolada e com baixo volume acumulado, algo que não atrapalha as atividades no campo. No segundo período, mais uma vez, tem previsão para episódios de chuva de baixos volumes acumulados. Então, uma chuva que não chega a comprometer a colheita da soja. E no terceiro período, muitos estados devem ter finalizado a colheita, mas ainda assim a chuva deve ocorrer de forma um pouco mais abrangente, mas com baixo acumulado. Então, não deve atrapalhar atividades no campo e nem também trazer transtornos para as lavouras. Já aqui no Brasil, o destaque para a soja é o aumento da chuva sobre a metade norte do Brasil, que deve beneficiar uma importante área produtora, que é o Matopiba, que estava com um déficit hídrico. O índice de umidade no solo já está se recuperando em algumas áreas. Isso porque a chuva vem ocorrendo forte já desde o final de semana. A gente observa que no sudeste e no centro-oeste algumas áreas apresentam bastante recuperação na umidade no solo e sobre a fronteira agrícola do Matopiba também já há uma recuperação da umidade no solo entre o sul da Bahia e o interior do Tocantins. E nesses próximos 5 dias vai chover muito na metade norte do Brasil. Na área produtora do Matopiba, algumas cidades podem receber até 100 milímetros. É uma chuva que encharca bastante o solo, mas compromete as atividades no campo e também pode trazer alguns transtornos. E vai chover forte também desde o estado de Minas Gerais, passando por Goiás até Mato Grosso. No estado mato-grossense, a chuva também pode atrapalhar momentaneamente o plantio da soja. Já entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, apenas pancadas isoladas de chuva com baixos acumulados, que não compromete as atividades de plantio. Durante o segundo período, que vai até o dia 23 de novembro, a distribuição da chuva não muda muito. Ainda há previsão para altos volumes de água sobre as áreas produtoras de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e partes da fronteira agrícola do Matopiba. Então, uma chuva que vai manter o solo mais encharcado, mas pode atrapalhar momentaneamente as atividades de cuidados e plantios com as lavouras de soja. Sobre a metade sul do Brasil, principalmente interior da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, por enquanto, previsão de pouca chuva nesses próximos 10 dias. Bom, e aquela movimentação toda que nós falávamos, principalmente a respeito da movimentação política nos Estados Unidos, trouxe principalmente impacto sobre a moeda norte-americana, que ficou mais valorizada. Esse fator é importante porque ele tem dado muito mais suporte para os negócios com soja aqui no Brasil. Apesar da sexta-feira última ter tido recuo para a soja negociada em Chicago, tanto na posição de janeiro quanto na posição de maio, aqui no Brasil foi exatamente na sexta-feira que se teve a alta mais elevada. Em uma semana no qual se teve estabilidade durante boa parte da semana, mesmo até quarta-feira, aí sim, na quinta e na sexta-feira, o mercado foi lá em cima. Nós vamos ver agora os valores de referência para a região do Porto de Santos, é o que a Agricultura BR mostra agora e mostra exatamente esse cenário. No dia 7, portanto, na segunda-feira, tinha o valor de R$ 77,00 a saca de 60 quilos, valor médio para a região do Porto de Santos. No dia 8, esse valor se repetia, dia 9, quarta-feira também. Já na quinta-feira, já veio o reflexo da alta do dólar. Aí trouxe para R$ 79,00 a saca de 60 quilos, ganha R$ 2,00. Nessa data, na quinta-feira, se tinham duas situações. Essa é o dia que teve a maior alta na Bolsa de Chicago, posição de maio, por exemplo, chegou a $10,17 por bushel, e também tivemos a disparada do dólar pela primeira vez aqui no país. Já na sexta-feira, dólar seguiu subindo aqui no Brasil e no mundo todo, soja recuou em Chicago, mesmo assim houve ganhos para a região do Porto de Santos, que chegou a R$ 80,00 a saca de 60 quilos, com uma alta então registrada em uma semana de 3,89%. No Porto de Paranaguá, a recuperação foi ainda mais forte. Em apenas uma semana, os ganhos alcançaram 4,5%,
motivados pela alta do dólar frente ao real. Vamos acompanhar então o preço pago pela saca da oleaginosa no porto de Paranaguá nestes últimos dias. Veja que no dia 7 de novembro o valor médio era de R$ 77,00 a saca. Já no dia 8 vinha para R$ 77,50, patamar que se manteve até o dia 9 de novembro. No dia 10, quando houve aquela explosão do dólar aqui no Brasil, diante dos efeitos da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, o preço da soja também subiu, acompanhou essa alta. No dia 10, chegava a R$ 80,00 no porto de Paranaguá. Nesta última sexta-feira, dia 11 de novembro, os valores vinham ainda mais para cima, R$ 80,50. No acumulado dos últimos dias, portanto, o valor da soja no porto do Paraná fechou com alta de 4,54%.